Fala, bonita, tudo bem com você? O podcast de hoje está extremamente especial, pois nós vamos fazer algumas demonstrações aqui com relação ao desmaio, convulsões, ARCP, obstrução de vias aéreas e será muito informativo. Fica ligado e, é claro, um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta! Novamente estou aqui com o socorrista do SAMU, Fabiano Miranda. Fabiano, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. É uma honra ter você aqui conosco. Bom, a gente que agradece, né, em nome de toda a família aí do SAMU, estar aqui com você mais uma vez aí, poder ajudar aí o pessoal de casa a tirar algumas dúvidas aí. E nós temos uma pessoa ilustre, nosso auxiliar de produção aqui do podcast, o Gabriel, que será a nossa vítima. Tudo bem aí, Gabriel? Tá bem, não precisa da gente. Fabiano, vamos começar com a demonstração quando uma pessoa está engasgada, que a gente chama da obstrução de vias aéreas. Isso. Então a gente vai ter que utilizar o Gabriel agora em pé, né? A gente não então vai passar vamos. para a posição. Gabriel, vamos ficar em pé. Agora em sedento, Gabriel. Vamos lá, para falar de obstrução de vias aéreas, a gente tem que lembrar que nós temos dois tipos de obstrução. A parcial, aonde o Gabriel vai simular agora, tossindo, ele está parcialmente engasgado, né? O que a literatura fala? Estimular a tossir mesmo, tá? Estimular a tossir. Agora, se fosse total, que leva as duas mãos no pescoço, é universal, porque ele está com falta de oxigênio, essa é a total. A gente passa a fazer a manobra mais conhecida como Heimlich, né? Que hoje em dia não está utilizando mais o nome, mas a gente vai pegar aqui a referência umbigo e o apêndice tifoide, né? Que é esse ossinho aqui. E a gente vai colocar uma mão nessa posição, vir para a parte posterior e fazer essa posição com a outra mão. E nós vamos fazer um J para dentro e para cima, bem forte, indo lá no diafragma do Gabriel para expulsar o que está obstruindo a via aérea. E Fabiano, uma das coisas que a gente aprende na questão dessa manobra é que o seguinte, não adianta você pressionar, mas sim como se fosse um pequeno impulsionamento para frente. Isso, agora ela que está trazendo para a gente a literatura, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma pressão abdominal, compressão abdominal e também os tapas nas costas. Taponamento. Tá? Isso, taponamento, né? Entre as escápulas, vira só um pouquinho, Gabriel. A gente vai bater com a mão nessa região com força. Tá? Isso no adulto. Tá? Se fosse uma criança, se ela dá conta de andar, a gente pode ajoelhar, fazer também a mesma posição, 5 compressões abdominais, 5 tapinhas nas costas. Tá? E se fosse o bebezinho, a gente utiliza, pode virar lá, Gabriel, para frente, a gente utiliza a tapotagem, né? Onde a gente coloca 2 dedinhos assim ou assim, só para segurar mesmo a mandíbula, coloca ele no antebraço. Sempre é legal a gente lembrar de travar uma das perninhas na axilas, né? Colocar sempre na mesma mão que você está levando o bebê, você vai levar na mesma perna também, tá? No mesmo braço e a mesma perna, nunca cruzado. Com a cabecinha um pouquinho para baixo, a gente vai fazer 5 tapotagens. 1, 2, 3, 4, 5. Se o bebê não chorou, a gente gira e faz 5 compressões no tórax, tá? A diferença é essa, no bebê 5 compressões e no adulto 5 tapas nas costas ou 5 compressões abdominais. No bebê a gente não faz abdominal, tá? A gente faz no centro do tórax. Gestante e obeso, a gente tem que lembrar disso, né? Sim. Gestante e obeso não pode ser feito compressão abdominal. No caso a gente vai vir, quando o obeso eu não dou conta de abraçar a circunferência da cintura, eu passo para o tórax, tá? Gestante também eu passo para o tórax. Isso é feito no engasgo total, parcial, estimular a tossir. É importante também a gente saber, Fabiano, na questão que muitas mães, as gestantes, ficam com medo de prejudicar o neném. Isso acontece? Medo de prejudicar, você fala? No quesito da respiração, se, por exemplo, ela está engasgada. A mãe está engasgada? Isso, a mãe está engasgada. O que acontece na questão do bebê? Então, por isso é que a gente não pode, de maneira alguma, né, fazer essa pressão abdominal, tá? É importante liberar as vias aéreas justamente pela respiração também da criança dentro na gestação. Faltou oxigênio para a mãe, vai faltar oxigênio para a criança, né? Então, a gente tem que fazer o mais rápido possível. Autodesengasgo, existe algumas pessoas falando disso. A gente não aconselha autodesengasgo, né? Não tem como.
Porque quando você está com falta de oxigênio, é muito pouco provável que você vai se lembrar de você se desengasgar, né? Então, Sim. sempre a gente precisa de alguém estar do nosso lado para fazer essa manobra. Ok. De desengasgo. E no caso de convulsões, Vamos desmaio, desculpa, no caso de desmaio. Desmaio? Vamos Isso, vamos. Se for um desmaio total, a gente vai fazer o quê? Deita lá, Gabriel. Vou passar para a parte de trás da cabeça do meu paciente. Uma posição diferente do que a gente faz no trauma, quando a gente atende uma pessoa na rua, que a gente faz essa posição lateral com as mãos, segurando a cervical. No desmaio, a gente faz isso, uma concha por debaixo da cabeça. Por quê? A tendência do paciente fazer... Vai lá, Gabriel, simula uma crise. Então, em algumas crises, esse paciente ele vai fazer o quê? Ele vai sair secreção, então a gente vai lateralizar a cabeça dele, certo? Na crise convulsiva, tá? Afasta tudo que tiver em volta e vira a cabeça dele para um lado. Não se preocupa que essa secreção ela não contamina ninguém, tá, pessoal? Outra coisa que não deve fazer nunca, é enfiar o dedo dentro da boca. Né? As pessoas mais antigas, elas falam que a língua enrola e tal. Isso aí é mito, tá, pessoal? Que tenta puxar para não enrolar. Não coloca que você vai ser a próxima vítima, tá? No desmaio, né, a gente está falando aqui da crise, mas no desmaiado, o que a gente vai fazer? Tá desmaiado? A gente vai colocar ele na posição de conforto, ó. Eu vou colocar a mão dele no rosto dele, eu vou vir por trás da perna dele, puxa lá, por trás da perna dele aqui, ó. Puxa ele, isso. E agora, ó, a gente faz uma alavanca, puxando ele para a lateral. Essa é a posição de conforto que o paciente tem que ficar. Viu que eu coloquei ele para a esquerda? Uhum. Se ele fosse afogado, eu levaria ele para a direita. Por quê? Por causa dos pulmões. Né? O nosso pulmão direito, a ramificação dele é mais em cima. Tá? Então, por que eu trago ele para o lado direito? Porque como é provável que o meu pulmão direito vai encher primeiro do que o meu esquerdo. Então, eu levo ele para a direita para me conseguir fazer a ventilação do paciente. E, Fabiano, tem também uma manobra, por exemplo, uma pessoa, geralmente mulheres que têm pressão baixa, está sentindo que vai ter a sensação de desmaiar. Deitar essa pessoa e elevar as pernas é o suficiente? A gente tem outra manobra também que pode ser feita. Senta para nós, Gabriel. O socorrista, com o paciente sentado numa cadeira, ele vai fazer isso, ó. Ele vai abaixar, o paciente vai estar com as pernas, os dois cotovelos na cadeira, sentado, né? Aqui é porque ele não está no chão, não vai ficar na posição correta. Você vai pressionar a cabeça dele para baixo e pedir para ele empurrar para cima durante 2 minutos. Empurra, Gabriel. E segura durante 2 minutos. Essa pressão vai ajudar na circulação e aumentar a pressão dele. Isso é uma pessoa que não chegou a desmaiar, né? Sim. Está sentindo aquela leve, aquela síncope, né? Isso, faz isso. Agora o desmaiado, posição lateral. Agora na crise... Volta, Gabriel. Na crise convulsiva. Vamos voltar na crise convulsiva. Geralmente, tem algumas crises em que as pessoas elas querem conter braços e pernas. De maneira alguma. Libera tudo que tiver em volta, deixa até a crise. Pode ser que venha urinar, venha defecar, isso é normal, tá? O mais perigoso chama-se crise convulsiva reentrante, né? Que é aquela que cessa e volta, ou então ela fica um tempo. É muito raro a gente se deparar com a situação. Geralmente as crises vai demorar 30, 40 segundos, 1 minuto, a pessoa vai sair da crise, né? Então quem tem crise convulsiva direto já é uma pessoa que convive com a doença, né? É diferente de quem tem uma crise convulsiva uma vez na vida, 2 vezes. Tá? E é importante estar em tratamento médico, né? Quando você já tem o epilético, né? Isso, quando ele já tem a comprovação, entrar com recurso medicamentoso e estar sempre atento. Sempre. Importante também eles não estarem sozinhos, né? E essas pessoas, geralmente, elas não vão falar que ela tem crise convulsiva devido ao preconceito, né? Por exemplo, ela está trabalhando num ambiente que tem muitas pessoas, então ele não fala que ele tem vergonha. E uma hora ou outra ele vai entrar em crise ali nesse ambiente e as pessoas vão ficar assustadas. Pessoal, não assusta, isso é normal, é tranquilo, né? Quer dizer, não é normal, mas ela convive com a doença. É diferente de uma pessoa que não é epilética e tem uma crise convulsiva, né? Que aí pode ser por causa de drogas, né? Uma série de coisas aí que a gente já falou, né? Naquela outra edição, questão de febre, né? Que a gente tirou os mitos aí da febre. E é desse jeito, tá? A crise convulsiva pode dar em qualquer pessoa. O importante, pessoal, é você não
conter a pessoa em uma crise convulsiva. Isso. Porque pode acabar até você Tendo se trauma, machucando. você se machucando, lesionando a pessoa, né? Sim. Então pode ser isso. E na questão da crise convulsiva, o importante é você afastar tudo que possa machucar a vítima. Olhar o ambiente também, se ele está no ambiente seguro. Se possível, pedir até, se for no meio da rua, pedir às pessoas para fazer como se fosse um cordão de isolamento. Isso, nós estamos aqui, né, na Avenida Anhanguera, desculpa, Paranaíba. Paranaíba com a Goiás. Com a Goiás, né? Você imagina se acontecer uma situação dessa de aglomeração de pessoas, né? Até mesmo para a gente atender, o SAMU chegar nesse ambiente, é difícil para a gente. E as pessoas, a gente pede elas para fazer um cordão e elas têm ajuda, né? Eles querem ajudar, todo mundo quer ajudar o SAMU, o bombeiro, isso é normal. Vamos fazer então uma simulação com o Gabriel agora, para o pessoal que está em casa tentar entender a diferença de uma pessoa parada com uma pessoa desmaiada. Vamos lá? Porque às vezes as pessoas ficam perdidas, né? Não sabe diferenciar um desmaio de uma pessoa parada, né? Chama o SAMU, chama o bombeiro, né? E a gente chega lá, às vezes a pessoa está sentada conversando. Então Exato. Não era uma parada. Então, sempre que você for atender alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é saber se essa cena está segura. O que seria isso? Será que essa pessoa aqui foi vítima de um choque? O fio que tomou o choque ainda está, né, energizado, então a gente tem que ter essa segurança. Isso em todos os aspectos, né? No acidente, numa via pública, né? O motoqueiro cai, sinaliza primeiro para depois você ajudar o motoqueiro, senão você pode ser a próxima vítima. Em vias de velocidade, BR então, é muito mais perigoso, né? Sinalize o local para depois vocês poderem ajudar alguém. Sinalizou, chega perto da pessoa, primeira coisa que vocês vão fazer é chamar por ela, né? O homem a gente bate no peito, né? Se eu não sei o nome dele, senhor, moço, fecha os olhos. Você não abre agora não, você é a vítima. Olha lá, senhor, eu chamei, ele não me respondeu. Nesse momento, tem alguma coisa errada com esse rapaz, né? O que eu vou fazer agora? Pedir por ajuda. Se eu tiver mais uma pessoa do meu lado, eu vou continuar aqui e essa pessoa vai pedir ajuda. O que seria essa ajuda? 192, 193 ou até mesmo 190, se não tiver, né? Até mesmo a polícia. Então, é pedir por ajuda. Se eu estiver sozinho, eu ligo no meu celular, coloco no Viva Voz e continuo. Abrindo um parêntese, no podcast anterior nós falamos que o seguinte, não adianta, quando você liga no 192, você primeiro fala a localização, para depois falar o que está ocorrendo. Isso. Porque é aquilo que você tinha nos falado. A gente fica no desespero de falar o que está acontecendo, sendo que, na verdade, precisa da localização. Precisa. Até mesmo porque quando você vai ligar 192, primeiro vai cair numa atendente. Esse atendente, a obrigação dele é saber o local. Depois é que ele vai transferir para o médico saber o que está acontecendo mesmo realmente ali com essa vítima, tá? E saber que tipo de viatura ele vai enviar ou não enviar, né? Uma das coisas que eu fico me perguntando, Fabiano, é importante a gente falar para o SAMU, para o médico, qual é o tipo da vítima? Olha, é um senhor, é uma mulher, é uma criança. Ele vai te perguntar. Então a gente sempre... Quantos anos mais ou menos? Ele sempre pergunta, o médico sempre pergunta na hora da regulação. Quantos anos mais ou menos ele tem? Né? Ele está acordado, está consciente ou não? Ele vai tentar filtrar, né, essa informação para ele. Então, pessoal, fica aqui um alerta que por mais que você esteja preocupado com a saúde, essas informações são muito importantes porque nem toda viatura do SAMU tem o equipamento necessário para atender. Então, eles precisam dessas informações mais detalhadas possíveis para enviar a viatura correta. Não perder tempo, né? Uma vítima de parada, a gente vai precisar de uma USA no local. Por quê? Eu preciso do médico e enfermeiro, né? Todas as viaturas do SAMU, nós temos técnico de enfermagem dentro, nós temos profissional de saúde, né? Então, a gente pode administrar a medicação? Pode, porque a gente trabalha com telemedicina. Mas eu preciso do médico, né? Eu preciso do médico e do enfermeiro no local, uma viatura avançada. Então, ele já, em vez dele perder tempo, ele já desloca avançada. E ele também tem que filtrar, porque às vezes a pessoa fala, nossa, você tá parado tal. E aquela coisa, o médico tá vendo que não é isso aí, ele não vai mandar uma USA, ele vai mandar uma básica que vai resolver o problema, né? E vai deixar essa outra unidade ali à disposição de um caso mais grave. Então vamos voltar ao nosso demonstração. Então, se eu chamei, não me respondeu, tem alguma coisa errada com essa vítima. Eu vou pedir ajuda, né? Tô pedindo ajuda, ou o colega tá pedindo, ou a pessoa que tá próximo de mim tá pedindo, ou eu mesmo.
Vou passar para o próximo passo, pessoal. É olhar o quê? A respiração. Nós não vamos falar de pulso, porque quem checa pulso é profissional de saúde, tá? Quem não é profissional de saúde não checa pulso. Então, aqueles filmes, novela que mostra checando pulso aqui, esqueçam isso. Vocês vão olhar a respiração. A diferença de quem está desmaiado para quem está parado chama-se respiração. Se respira, o coração não parou, tá? E se não respira, se não parou, vai parar. Então é aí que a gente pode entrar já com as compressões, tá? Então, não respira, identifiquei que não respira, tenho certeza que não respira, vamos entrar com as compressões cardíacas o mais rápido possível, tá? Porque vai ser muito melhor para essa vítima, né? Se eu estou vendo que ela não respira, eu já entrar rapidamente ali. Agora, se eu retardo essas compressões, a chance dela começa a diminuir. Cada segundo nesse momento vale ouro. Cada minuto, 10% a menos de chance, né? Então, os primeiros 4 minutos é essencial mesmo para a gente ter retorno de uma vítima em parada cardiorrespiratória. Então, o paciente, a vítima, não respondeu, não está respondendo. Qual que é o próximo passo agora? Vamos ver. A gente vai fazendo o boneco. Sim. Tá? Mas vamos usar o Gabriel aqui um pouco ainda. Vamos lá. Suponhamos que ele não me respondeu, mas eu olhei, ele está respirando. Opa, ele está desmaiado? A gente fez agora em uma simulação aqui com desmaiado, né? Mas será que ele ainda está desmaiado? Será que ele não pode estar simulando? Né? Então Como a gente... identificar, então? Fácil demais. Olha, presta pessoas, atenção. Vamos entender quando alguém está simulando. Eu acho que eu não poderia nem falar isso aqui. Não, vamos. É importante. Eu também acho. Porque para mim, eu queria que vocês entendessem nesse podcast. É importante, então, certas informações que o profissional de saúde, o profissional do SAMU, ele está ali para atender urgências e emergências. Então, é importante nós identificarmos certas urgências, porque todo o procedimento que eles fazem são casos graves. Então a gente precisa sim, Fabiano, na sua ver se casa simulando. vai te ajudar bastante. Exatamente. Por outro lado, para outras pessoas não vai ajudar muito não. Com então, olha certeza. só, foca no rosto do Gabriel, pessoal. Tá? Foca no rosto do Gabriel que eu vou fazer aqui. Então, eu chamei, não me respondeu, eu pedi por ajuda. Eu olhei se tem respiração, mas eu quero saber se ele está desmaiado ou não. Piscou. Pronto, rápido. Então a gente resolve rápido esse problema. O outro seria esse também, ó, que não cai no rosto, você viu que ficou reto? Sim. Bem rápido, ele não sabia que eu ia fazer essa manobra com ele. A gente pode fazer isso em casa, tá? Então, para você tirar sua dúvida, se piscar, é porque ele está alerta, ele está sabendo que está acontecendo alguma coisa. Se ele estiver desmaiado, você pode bater aqui que ele não pisca, tá? Ele está inconsciente. E eu, no quesito do braço, também cai sobre o rosto. Caiu no rosto é porque está desmaiado. Porque ele está com os olhos fechados, mas ele viu que a mão dele... Viu não, né? Sentiu, né? Que a mão dele ia cair no rosto dele. E no quesito, por exemplo, compressão, por exemplo, de dor. Vamos supor, tem muitas pessoas que acham assim, dá um estímulo doloroso. Antigamente tinha um estímulo doloroso que era feito aqui no centro do tórax. Isso aí que daí a pessoa franzia a testa. Isso, né? Então, essa mudou. Hoje em dia as literaturas trazem pra gente que a gente faz aqui, ó, na unha, tá? Então a gente faz um estímulo doloroso na pessoa. Pode ser assim também, ó. Se você apertar aqui com força, dói, eu vou fazer aqui. Tá doendo, Gabriel? Ele é resistente à dor, né? Existe gente resistente à dor demais, principalmente quando ele fez alguma coisa errada, ele resiste bastante à dor. Então nós temos aqui distal, nós temos medial, que é aqui no trapézio, né? Sim. A gente, quando é menina, a gente fazia muito isso, né? Para causar dor no colega. E também o proximal, que seria aqui nos olhos, tá? Na questão dos olhos. Isso é para profissional de saúde, né? Não precisa de você preocupar muito com isso, não. Faça essa manobra que você vai identificar se ele está ou não consciente. Esse mesmo procedimento numa pessoa de desmaio, o que acontece muito em festas, eventos, entra um paciente, está em coma alcoólico. Mesma coisa. A escala de coma de Glasgow, né, que a gente fala, né, que é uma escala para a gente ver o nível de consciência dessa pessoa, mesmo no alcoólatra a gente utiliza ela. Tá? Mesmo uma pessoa alcoolizada, eu tenho que utilizar ela. Ele chegou alcoolizado, não responde. Não responde, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento, tá? E daí encaminha. Chama o SAMU. Sim. Chama o SAMU ou bombeiro, né? Chama o SAMU ou bombeiro, tá? Se não tem resposta, chamei, ele não me responde,
A gente tem que chamar o SAMU, né? Porque a gente precisa de um socorro especializado ali. Mas até esse socorro especializado chegar, eu com o primeiro socorro já posso ir ajudando. Sim. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. O que fazer? Não vou enfiar dedo dentro da Do boca, né? É. Na boca de ninguém que eu vou ficar sem o Sim. meu dedo. Então, essas coisas que a gente tem que desmistificar. Pessoal, isso que o Fabiano está falando é tão importante porque a força da nosso maxilar, da mandíbula, a mordida de um adulto, de uma pessoa, de um ser humano, é equivalente a 2 toneladas. Pois é. E o dedo vai embora. Isso, a casos de amputação. Então, nunca coloque a sua mão dentro da boca de uma vítima que se encontra nesse estado. Isso mesmo. Vamos passar pro boneco, então? Vamos. agradecer o Gabriel. Obrigada, Gabriel, você Gabriel. está acordado ainda? Pessoal, agora vamos fazer uma demonstração utilizando o aparelho DEA, que é o desfibrilador externo automático. Eu como enfermeira, eu sempre vi já o aparelho e tal, mas eu realmente nunca utilizei. É. Como que seria? Ele é bem explicativo, né? Por isso mesmo que ele é para leigo, né? Pro leigo. Se você pegar esse aparelho aqui e tiver um pouco de curiosidade, você consegue já pôr ele para funcionar. É claro que você vai ver pás, né? E vai tentar identificar onde está as pás. Ela está no verso, né? Ah, no verso. Vai lá, então, tira aí. Vamos fazer como se a Raíra tivesse tendo que utilizar o DEA. Vai lá. Ok. Esse paciente nosso aqui, nós identificamos que ele está parado, né? Quando eu identifiquei que está parado, por exemplo, isso aqui está lá no supermercado, né? Ou numa escola, eu tenho um dispositivo desse em mãos. Enquanto Fabiano, você vai pegar... só um minuto. É importante, em quais locais, com quantidade de pessoas, eu preciso de um aparelho desse? Então, tem uma lei municipal mesmo aqui em Goiânia, né, que fala que onde tiver aglomeração com mais de 800 pessoas, há a necessidade de ter um DEA. Aqui nós temos no aeroporto, nós temos na rodoviária e temos uma rede de hipermercados aqui também tem, tá? E é só que eu conheço. Por favor, não espere acontecer uma tragédia para adquirir esse investimento, Isso. porque ele salva vidas. Diretores, proprietários de escola, né? Corra atrás, é muito barato, uns R$ 4.500 você adquire um aparelho desse aqui. E esse preço não vale uma vida. Não vale, né? Eu vou te falar, isso aqui salva muitas vidas também. Né? É legal que tem ele em mãos. Então, enquanto a gente identificou e eu peço para alguém buscar o DEA, eu vou continuar minhas compressões, eu vou estar fazendo compressão, tá? Do momento que chegou, eu paro as compressão e aí você vai colocar ele, vamos lá, eu vou segurar aqui para que a câmera possa pegar. As pás, elas estão identificando, ó pessoal, aonde é que a gente cola no paciente. Aqui ela identifica aqui, Isso. deixa eu... Pode puxar, tem um colantezinho. Ah, sim. Aqui eu vou colocar aqui. Isso. Deixa eu ver. Eu acho que é porque tá aqui, o tá entre os dois, né? Isso. Ó, colou. Colou aqui. Isso. E a outra pá fala para eu colocar aqui na lateral. Isso. Ok. Coloquei, pessoal. Nós vamos ligar. Botãozinho verde, ele vai ligar. Protocolos de treinamento. 3. Analisando o ritmo cardíaco. Não toque no paciente. Analisando o ritmo cardíaco. Não toque no paciente. Tá vendo que ele vai falando, ó? Os desenhos para tirar a mão, não Analisando, toca, ó. Tá fazendo não assim. toque no paciente. Afaste-se do paciente. Ó, afasta o paciente. Choque recomendado. Afaste-se do paciente. Legal, ele falou que choque recomendado, ó, mas ele vai falar o que fazer. Aperte o botão laranja de choque agora. Começou a piscar. Quer ver? Ó, se você não apertar, ó, Aperte o botão laranja ele vai de ficar te choque pedindo. agora. Então você sabe, tem alguma coisa errada, ó. Aí antes de Aperte você o botão apertar, você vai laranja falar, de pessoal, choque afasta, agora. viu? Vou dar o choque, tá? Vai, Aperte administra. o botão laranja de choque agora. Choque aplicado. Choque aplicado. Olha o que ele fala. Inicie a RCP. Ou seja, ele pede para eu É iniciar. seguro tocar no paciente. É seguro eu tocar no paciente. Então, Isso. Aí você já iniciaria a RCP. A RCP, a gente tem uma posição correta, né? A gente sempre vai ficar lateral na posição que você está, bem lateral mesmo, isso, próximo do paciente, né? Você vai vir achar o apêndice tifoide, né? Que é esse ossinho que a gente tem aqui, coloca 2 dedinhos acima dele e coloca a sua mão, isso, bem no centro do tórax. Estica o braço, isso, a gente faz isso mesmo, a gente Exato. leva para dentro. Ó. pessoal, nunca olha só a posição. O meu cotovelo assim? Não. Isso. Posição do cotovelo junto. Travou, isso.
E a gente vai fazer, ó. Tem um ritmo que é de 100 a 120 compressões por minuto, é isso mesmo, é esse ritmo. Ela está comprimindo e deixando retornar o tórax, pessoal. Nós estamos fazendo aqui o que o coração tinha que estar fazendo lá dentro, para ele jogar sangue. Então a gente está bombeando com as nossas mãos. Nós vamos fazer isso aqui durante 2 minutos, tá? Aí a gente vai marcando. A hora que der 2 minutos, 2 minutos, aí eu assumo. O outro assumo porque agora ela vai marcar e ela está exausta, está cansada. Então eu vou assumir as compressões durante 2 minutos. Deu 2 minutos de novo? 2 minutos. Ela volta até o socorro especializado chegar, o SAMU ou o bombeiro, chegar e tomar conta da cena. Aí a gente vai continuar fazendo ventilação, compressão. No caso aqui, dúvida? Tenho que colocar a boca na boca do paciente? Pessoal, isso aí existe ainda na literatura, mas a literatura é bem clara, né? Você tem que ter muito cuidado, porque na hora que eu faço isso aqui, ó, eu estou ventilando o pulmão e também o estômago. Sim. Né? Se ele estiver alimentado há pouco tempo, eu vou tomar um jato de vômito na minha boca. Com certeza. Tá? Então, assim, não é recomendado. Tá? O que salva vidas são as compressões. Essa ventilação aqui é muito pouco, né? A questão de oxigênio que a gente está mandando para o paciente. Então, foque na compressão, uma compressão bem feita, de alta qualidade, empurrando esse tórax, deixando ele retornar, fazendo isso durante 2 minutos. E nessa questão da ventilação, vamos voltar um pouquinho da biologia. Quando o que eu estou soltando é gás carbônico para dentro do paciente. Eu não estou colocando oxigênio. Muito pouco, né? Puxei, soltei, tá indo gás carbônico. Então, aí você para de comprimir, né? De fazer o movimento, né? Sístole e diástole, para vir aqui e jogar gás carbônico. Então, por isso que eles não recomendam nas literaturas mais. Compressão direta durante 2 minutos, tá? Se quiser fazer, beleza, se for um parente seu, né, por desencargo de consciência, vai lá. Mas tomem cuidado que a qualquer momento vocês podem ganhar aí um jato de vômito na boca. E é super desconfortável, né, Fabiano? Não vai ficar legal não na cena. E Fabiano, o DEA, eu posso utilizar numa criança? Pode. Se eu tiver aspase, a gente tem aspase infantil, né? Mas se eu não tenho aspase infantil, eu vou fazer essa posição. Eu coloco uma aqui na frente e a outra na parte posterior do tórax, tá? Da Por que mesma na jeitinho. parte posterior do tórax? Sempre o choque, ele faz de uma pá para outra, né? E como é uma criança, então a gente tem que pôr desse jeito. Tá recomendado assim. Quando a gente coloca nessa posição, ele passa só pelo coração, tá? O choque. Reto. Você toma choque se você tocar na pessoa, mas a base é aqui. E na criança, a gente coloca dessa forma, por causa da pá ser muito grande. Se fosse uma pá infantil, a gente ia colocar na mesma posição que é colocado no adulto. Lembrando novamente que a questão da compressão, ela é um pouco mais leve do que nós fazemos no adulto. Isso. Então, por exemplo, num paciente, se esse boneco ele fosse obeso, então a força seria um pouco mais vigorosa ou não? Mais força porque eu vou ter que colocar esse tórax com mais profundidade, né? A literatura traz pra gente que no adulto, eu não falo obeso, mas falo adulto, né? No adulto a gente leva ele de 5 a 6 centímetros, tá? Na criança de 4 a 5 e no bebê de 3 a 4 centímetros, que é empurrando esse tórax para dentro e deixando retornar. É claro que a gente não tem uma régua, né, pra gente fazer isso, a gente vai ter que saber dosar. Por isso que no adulto a gente utiliza as 2 mãos, ok? Quando for uma criança, eu posso utilizar as 2 mãos? Pode, mas também o recomendado só com uma mão. Uma mão. Né? Faço a tração na cabeça e com uma mão só, tá? E no bebê, a gente tem um bebezinho aqui, né? Isso. A gente tem um bebezinho com os 2 dedinhos ou entrelaçar as minhas mãos na parte posterior e com os 2 dedos na frente fazer também. Uma das coisas também que é importante, pessoal, que se a vítima ela estiver com a cabeça com o queixo mais voltado, você Isso. sempre tem que elevar o queixo. Não é elevando acima, mas fazendo a liberação das vias aéreas antes de fazer a compressão. Fazendo uma hiperextensão, lembrando Isso. que vítima clínica, trauma nunca pode fazer, tá? Isso. Então a gente tem que lembrar, o motoqueiro tal, entrou em parada, a gente não pode fazer essa hiperextensão. E criança também não, né? Porque a criança ela já tem essa Sim. parte da hiperextensão. Mas se ficar assim, ó, não ventila, tá? Pessoa, se você tiver até com dispositivo de ventilação aqui, vai dificultar essa ventilação, tá? Então, se a gente for fazer um boca a boca, né, chamar de boca a boca, sempre eu vou fazer hiperestender e
2 vezes. E as compressões. Quer fazer 32? Beleza, 30 compressões, 2 ventilações. Né? Mas o recomendado, 2 minutos de compressão direta. Pessoal, vocês estão vendo o tanto que essas dicas elas são importantes. O aparelho DEA, ele é muito fácil de ser manuseado. Ele mesmo nos dá a instrução. Mas caso você tenha uma insegurança na questão da manobra de fazer os primeiros socorros de todos os procedimentos que fizemos aqui, sempre acione a pessoa especializada que são os socorristas do SAMU, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Porque eles vão fazer os procedimentos corretos na técnica correta. Porque uma técnica incorreta posso levar o meu paciente a óbito. A gente tira a chance, né, do paciente, né, uma técnica incorreta. Vários vídeos na internet a gente vê pessoas respirando e pessoas comprimindo o tórax, né? Isso não pode, né? Se eu pegar mesmo, o Gabriel estava aqui, por isso que a gente trocou e colocou um boneco. Se eu começar a fazer compressão no Gabriel, ele não vai conseguir respirar. Sim. Eu vou levar ele, evoluir ele para uma parada respiratória. E, possivelmente, uma parada cardiorrespiratória, né? Pulmão, coração. Então, por isso que a gente utiliza o boneco. Então, quem respira, você não comprime. É só lembrar disso. Quem respira, eu não comprimo. Quem não respira, eu comprimo. Fabiano, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. E diante de toda essa demonstração, que mensagem você pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo agora? Conhecimento, sempre, né? Eu sempre falo, conhecimento. Corre atrás de conhecimento, né? Mesmo que você não seja profissional da área da saúde, mas que você possa passar, né, esse vídeo, né? Compartilhar aí com alguém, né? Chamar as pessoas para assistirem. Isso é muito importante. E a gente, mesmo a gente tendo conhecimento, a gente tem que passar para os outros, porque amanhã eu posso ser a vítima. Não adianta eu ter conhecimento e não transmitir. Com certeza. Muito obrigada, Fabiano. Obrigado mais uma vez, pessoal de casa aí, valeu mesmo. Tamo junto. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com vários amigos. Um abraço, fiquem com Deus.